exposição. E, bom, queria começar, né, falando sobre a popularidade da arquitetura nova e como esses estudos que eu e Pedro começamos lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né, quase 30 anos atrás, eles estão adquirindo significados que são muito importantes, né? Hoje você estava falando aqui, Pedro, da importância que eles tiveram na luta naquele momento difícil, né, pelo fim da ditadura, e eu acho que essa luta continua e eles adquirem esse significado hoje porque eles nos trazem instrumentos para recolocar essa luta. Então, eu acho que a popularidade hoje dos estudos sobre a arquitetura nova, ele tem esse significado. Então, eu queria pontuar pelo menos 5 questões que eu acho que são importantes para essa luta que se coloca no nosso presente histórico. A primeira delas é que, quando a gente foi estudar a arquitetura nova, né, ela parecia uma ruptura muito consistente com o projeto moderno. Né? Naquele momento, né, nos anos 90, anos 2000, já era um momento de renascimento dos estudos sobre o movimento moderno, reposição do movimento moderno, e essa reposição vinha à volta e meia sem a abordagem crítica que o Grupo Arquitetura Nova trazia para a gente. Mas, por outro lado, ela também não era a saída pós-moderna que tinha sido dada nos anos 70 por teóricos como Charles James, que vai escrever o livro dele, A Linguagem Pós-Moderna, no mesmo momento que o Sérgio vai escrever a primeira edição, a primeira parte, pelo menos, do Canteiro e Desenho. Então, isso trazia para a gente que estava assistindo à recuperação do moderno uma saída que parecia muito consistente como forma crítica ao que havia sido deixado como rastro do desenvolvimento brasileiro, né? Bom, eu acho que outra importância, né, que naquela época fez muito sentido para a gente, era o debate de ideias, né? A gente assistia ali o debate com o nacional-desenvolvimentismo, o debate com Artigas, que significava o desenvolvimento intelectual de posições que estavam marcadas, mas que poderiam dialogar, que poderiam coexistir num debate, coisa que a gente vê a ditadura militar interromper, né? A partir dos anos 80, a possibilidade do debate ela fica obliterada, né, por posições muito marcadas. Isso a gente pode enxergar acompanhando principalmente o debate na revista Projeto e o debate anterior na revista Acrópole, na Módulo, na PDF, onde a gente assistia debates. Um texto conversava com o outro, que retomava a ideia do outro, que se confrontavam, mas que poderiam coexistir como disputas legítimas do nosso futuro. Né? Eu acho que isso é um aprendizado que a gente teve estudando a arquitetura nova. Outro aprendizado, né, foi a experimentação e a investigação como uma atitude estética em relação ao mundo, à sociedade e à matéria. Né? A experimentação e a investigação eram uma atitude, uma forma de produzir. E se produzia teoria, se produzia prática, se produzia ensino, se produzia arte, se produzia cenário, se fazia política. Né? Então, essa possibilidade de vários chapéus, né? A outra mesa houve esse debate, né? Não tem um pintor, não tem um cenógrafo, não tem um artista, mas é que eu acho que no fundo eles faziam todos esses papéis, eles podiam viver todos esses papéis. E essa possibilidade de investigação sem limite, sem fronteira das artes, sem fronteira da investigação, e sem a fronteira do outro, porque eles pensavam coletivamente. Né? Então, é muito engraçado, porque quando a gente começou a fazer o levantamento das obras, às vezes eu perguntava, Sérgio, isso é seu, é do Rodrigo? Eu falava, não importa, a gente pensava junto.
né? Então, essa individualidade patrimonial exacerbada, né, que é parte da nossa cultura, ela não aparecia na recuperação desse trabalho. Então, esse foi também um aprendizado, né, produzir como uma atitude e que de alguma maneira apontava caminhos para a gente subverter essa disputa do terreno da produção, né? Os arquitetos do terreno da produção material do mundo, né, muito dominada por um sistema que desmaterializa e desumaniza a produção. Então, acho que é muito legal, né, que tenha nascido desses estudos o campo de estudo da produção. Estamos de novo disputando o campo de estudos da produção. E essa disputa se dá justamente na tentativa de rehumanizar e rematerializar esse campo de estudos. Por isso ele é radicalmente diferente, né, da produção como os administradores ou os economistas concebem. Então, esse trânsito, né, entre teoria e prática e o trânsito entre as individualidades. E por último, o canteiro de obras como banco de prova da realidade histórica brasileira. Né? Eu acho que isso foi também um grande aprendizado de mostrar para a gente como o canteiro de obras ele era em si a materialização de uma realidade histórica que poderia ser estudada, observada, documentada e analisada como fragmento experimental de uma realidade brasileira que colocava em xeque exatamente a idealização de um determinado desenvolvimento que se dava, na verdade, na sua materialização histórica, na contramão daquilo que ele se pronunciava ou se anunciava. Então, acho que esse foi, aqui na minha lista, o quinto e último ponto, né, que a gente vislumbrou como possibilidade de interpretação da nossa própria realidade histórica. Né? Então, acho que é disso que se trata. É um legado que nos instrumentaliza para a luta pelo futuro. E aí, nesse sentido, eu gostaria de tomar liberdade, né, de comentar os dois trabalhos que a gente vai ouvir aqui na mesa, a Ana Buin e o professor Miguel Buzar, né, meu professor e minha aluna, que fizeram trabalhos também sobre o Rodrigo, e justamente colocando à luz o canteiro de obras como banco de provas da realidade brasileira. E então, tanto a Ana quanto o Miguel vão estudar dois canteiros que eu acho que são paradigmáticos da obra do Rodrigo. Né? A hidroservice, que foi, vamos dizer, o ponto de chegada, e o professor Miguel coloca isso muito bem no livro dele, né? Ele vai mostrar como o canteiro de obras das casas, em pequena dimensão, serviu de experimento para que ele depois, o Rodrigo, fosse capaz de gerir grandes canteiros com equipes muito complexas e que posteriormente viria a ser uma contribuição muito importante do Rodrigo na organização do método do trabalho do arquiteto, onde ele resgata novamente essa abertura da autoria da obra que ele vai compartilhar com o canteiro de obras. Ele vai falar, o arquiteto ele é o gestor de um conjunto de saberes, ele não vai nunca reivindicar o papel de um inventor de formas, né? Então essa relação com o sistema de trabalho dentro do canteiro de obras que ele pôde herdar da arquitetura nova, dos experimentos das casas, né, dos pequenos canteiros das casas, e levar isso para obras mais complexas na hidroservice. Então, e a Ana Buin, que vai fazer uma contribuição que eu acho fundamental também, que é de investigar o tipo de canteiro que o Rodrigo enunciou no seu trabalho de mestrado, na sua tese de mestrado, porque naquela época eles faziam tese de mestrado e doutorado, ainda não era como hoje, um trabalho pequeno, é um trabalho de muitos anos. E o Rodrigo, em 81, ele defende, né, a sua tese de mestrado, e nessa tese ele vai
ter um diálogo que eu acho muito rico com a contribuição intelectual do Sérgio Ferro em relação à análise do canteiro de obras. Ele vai trazer já 10 anos depois, 9 anos depois da primeira escrita, né, do canteiro de obras, ele vai colocar nesse canteiro de obras a dimensão cultural. E ele vai, então, e a Ana descobre isso, né, trazendo as referências do Rodrigo. Ela vai estudar a tese do Rodrigo, vai ler os diagramas que ele elabora e vai mostrar para a gente, ela vai fazer isso melhor do que eu, só vou anunciar aqui, e vai mostrar para a gente a importância da cultura do imigrante e da importância do papel do arquiteto como produtor simbólico na conexão dessa cultura com uma nova ideia de Estado, que é o que ele está propondo no seu acampamento, na sua dissertação de mestrado, né, na sua tese de mestrado. E ele faz isso bebendo na fonte da sociologia urbana e da antropologia urbana. Ele vai ler Eunice Duran, ele vai ler Michel Chenot e vai ler a Cláudia Menezes, tudo isso citando a Rubin. E aí agora vocês vão ficar com os autores, eu encerro por aqui a minha fala e estou muito contente de estar aqui nessa mesa. Ana, fala um pouquinho do livro que você organizou. Em alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Pedro lançou a coletânea, o conjunto de textos, a obra completa do Sérgio Ferro, né, pela Kozak Naif, e eu fui no lançamento e o Pedro falou, agora é a sua vez, você faz o do Rodrigo. Eu falei, e agora? E aí, enfim, eu gostei do desafio, e aí eu comecei a organizar os textos do Rodrigo desde aquela época, fiz um projeto de pesquisa para a FAPESP, e aí eu, enfim, em 2019, saiu o livro pela EDUSP, finalmente. Esse livro traz tudo que eu consegui recolher do Rodrigo naquela época. Eu não republiquei os textos que já estão na coletânea do Sérgio Ferro, só os que não estavam, né, que eram de autoria do Rodrigo. Fiz uma introdução, que é uma dessa parte, acho que é bem legal para entender a obra do Rodrigo, recomendo. E fiz uma organização desses textos nos vários temas, que de alguma forma eu abordei aqui nessas 5 linhas, a relação com a periferia, né? Aqui eu não falei disso, mas é um trabalho importante aqui com a professora Elinha, né? Que, enfim, é uma grande lutadora, né? Na construção de uma cidade mais justa. O Rodrigo também estava nesse campo de debate, que organizou aquele livro maravilhoso, A Produção da Casa da Cidade no Brasil Industrial, que é inesquecível. Então, a periferia, a relação entre a prática e a teoria, isso era uma atitude em relação ao mundo. Não vale só pensar, o pensamento tem que ser colocado no banco de prova da realidade. Isso é uma lição de vida para a gente, né? Acho que o Pedro trabalha assim, eu também trabalho assim. Acho que todo mundo que entra pela arquitetura nova não pode se privar de trabalhar desse modo. A abordagem do ensino. O ensino foi um grande canteiro para eles, né? O ensino foi um grande canteiro porque foi ali que eles semearam, né, várias ideias e construíram uma rede capaz de levar essas ideias adiante. E a gente vê no tanto que a arquitetura nova, durante esse tempo todo, né, que quando a gente vai recuperar isso nos anos 90, 80, 90, já tinha muito texto escrito, né, contribuições e memórias, etc., o quanto ela permaneceu viva, importante na memória dos alunos, né, do Sérgio, do Rodrigo, do Flávio. Isso também é uma coisa muito bonita. A Ana também presenciou isso quando fez as entrevistas para o mestrado dela. Tá bom? Obrigada. Agora já boa noite, né? Boa noite. Prazer estar aqui na
mesa, né, nesse evento. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o Sérgio Ferro e com as colegas para discutir a obra do Rodrigo Lefebvre, mas como o Sérgio disse na mesa anterior, é meio impossível discutir a obra do Rodrigo Lefebvre sem pensar a obra dos três arquitetos juntos, né? Daí a ideia do grupo eu acho que era muito pertinente. Mais até do que um grupo, os irmãos trigêmeos, daquele como foi colocado. Eu vou ser um pouquinho cansativo aqui, que vai ter alguns textos, mas vou tentar tornar isso um pouco mais leve. Vou pedir aqui para a Ana. Isso daí é o título que é do meu livro, né? A ideia de vanguarda, mas pode passar, por favor. Queria começar por essa foto. Essa foto foi uma capa da U comemorativa, dá para ver? E é justamente quando eu estava decidindo fazer o trabalho sobre o Rodrigo, de repente apareceu essa capa. Eu não discuto a validade, a importância, né, de todos que estão presentes, mas, né, é muito estranho a gente ver o Sérgio Ferro lá atrás, né, como penetra numa festa não convidado, né, não foi convidado para essa festa, e o Rodrigo não está presente, simplesmente. Eu vou apontar para o pessoal. Tá. Mostra o penetra aí. Onde está o homem? Lá atrás, né, a gente lado, né, como se essa festa ele não fizesse parte, né, dessa festa. E eu vou só lembrar um pouquinho, me apropriar um pouco da fala da Ana, porque eu acho que ela é muito importante, porque justamente, né, uma dessas composições da retomada do debate arquitetônico a partir do final dos anos 90, né, ou durante a década de 90 do século passado, início desse século, que foi, digamos assim, esquecendo em parte, né, toda uma discussão crítica que acontecia, né, que aconteceu e que foi muito importante, né, sobretudo nas escolas de arquitetura, e particularmente na FAU, aqui em São Paulo, né, discussões sobre o lugar da arquitetura, né, enquanto um meio de se fazer política. Né. Pode, por favor. Então aqui é essa pessoa, o Rodrigo, né, aquele que está ausente da foto e que merece, né, como a gente vai ler aqui agora na sequência, né, eu fiz uma entrevista na época do meu trabalho com o Sérgio Ferro e ele, né, tem essa frase maravilhosa, né, é tempo de acabar com o ostracismo profundamente injusto com relação ao Rodrigo. Éramos como três irmãos, convém logo chamar o Flávio Império para a nossa conversa. E ficou muito claro aqui na fala anterior, né? Na mesa anterior. Diferentes, sem dúvida, mas sem distâncias entre nós. As especificidades de cada um irrigavam os outros sem parcimônia. Eu saí ganhando, eles certamente sabiam, mas nunca reclamaram. Entretanto, os favores sociais couberam mais ao Flávio e a mim. Culpa dele, sempre foi o mais rigoroso e intransigente em suas posições essenciais, o que o tornava o menos sociável, mais ríspido nas respostas às provocações. Eu fiz a FAU há muito tempo atrás, certo? De 76, 80. Quando eu era aluno, o Rodrigo voltou para a FAU, mas eu não tive a felicidade de ter aula com ele. Mas, né, o que eu posso dizer, né, a minha impressão naquele momento e que fica, é que ele se sentia um pouco deslocado, né? Talvez Emília possa até pensar isso melhor, né? E ele ele se sentia um pouco deslocado por ele, mas também pelos colegas, que também, né, não o acolheram, acredito eu, com enfim, como deveria ter sido acolhido, né? Um colega que participou, que discutiu, que contribuiu e tudo mais para o debate sobre arquitetura. Aqui, né, é uma entrevista que ele deu para o Renato Maia, que essas fotos estão presentes na exposição, né, e eu acho muito interessante, que eu acho que é o que guia, em geral, né, em boa parte, né, as preocupações, né, do Sérgio, do Rodrigo, né, e do Flávio Império, que é justamente a ideia, né, de um fazer, no caso, fazer arquitetônico, desprezando completamente as condições de trabalho, né?
Então, nós vemos aqui, né, os operários fazendo a cúpula, né, do Congresso, né, digamos assim, na contrafunção do concreto, né, basicamente é uma nata que está cobrindo, né, uma calota metálica, e ele comenta justamente o trabalho, né, dos operários, uma canícula de 40 graus, ficar, né, fazendo, né, todo o trançado dos ferros e socando o concreto com um palitinho, né, no meio dessa malha. Ou seja, é um trabalho absolutamente, digamos assim, muito, é um trabalho que se dá desconsiderando justamente, né, aquele que é o trabalhador. E toda a construção, digamos assim, né, do Sérgio Ferro do Rodrigo, acho que passa justamente por pensar, né, esse trabalhador, né? E esse pensamento ele vai evoluindo, não só pensar, né, mas trazer esse trabalhador para, né, a própria construção. Então, o sentido para a técnica. Eu vou, novamente, me perdoar aqui, eu vou usar uma frase, um texto, né? A técnica não é a mesma coisa que a essência da técnica. A essência da técnica não é, de forma alguma, algo técnico. Portanto, nunca vivenciaremos nossa relação com a essência da técnica enquanto representamos e nos dedicamos somente ao técnico, seja para nos apegarmos a ele, seja para rejeitá-lo. Em todos os lugares, continuamos prisioneiros acorrentados à técnica, quer a afirmemos ou neguemos apaixonadamente. Estamos mais severamente comprometidos com a técnica quando a consideramos como algo neutro. Bem, essa concepção, que é amplamente aceita hoje na década de 50, esse é um texto do Heidegger, nos torna completamente cegos à essência da técnica. Né? Eu acho que essa dimensão, né, de retirar, né, essa aura, né, da técnica como algo neutro, né, eu acho que é fundamental no trabalho do Rodrigo e do Sérgio Ferro. Né? Quer, né, por eles terem singrados todos os campos, vários campos, né, artes plásticas, teatro, arquitetura, pintura, como entendendo essa fusão, né, de todas essas disciplinas e pensar, né, a participação do trabalhador, né, do outro, né, não como um elemento externo, simplesmente aquele que vai executar, mas trazer para dentro, né, da própria elaboração. E ele, dessa maneira, o trabalhador compõe uma poética, como é a poética justamente do fazer arquitetônico do trabalho dos três arquitetos. Né? Acho que essa, né, dotar de articidade, né, a participação, né, do trabalhador, eu acho que é uma contribuição fundamental. Não sei se os colegas conhecem a Casa dos Padres Claretianos, né, que tem nosso arquiteto. Eu chamei de Zé, ele vai mostrar. Nogueira. Ele entregou um livro do Gaudí para o mestre de obra, no começo da obra. E esse mestre fez duas chaminés, que são, e ele realça isso, que são verdadeiras obras de arte. Né? E, enfim, né, a partir de um diálogo, a partir de uma discussão, a partir de todo um relacionamento, né, há um diálogo, né, entre o conjunto da obra pensada pelos arquitetos, né, e um detalhe, né, que revela, né, toda a criatividade de um saber, né, aquele saber, né, que é corpo e mão, cabeça e mão, né, um saber que esteve presente, né, naquela construção. Vamos passar. As contradições, aí acho que tem muito a ver com o que a Ana Paula falou. As contradições entre o arcaico e o moderno sempre foram pensadas naquele projeto nacional desenvolvimentista da década de 50 e da década de 60. Essas contradições foram pensadas como obstáculos a serem vencidos a qualquer preço. Né? Não que o Sérgio Ferro, o Rodrigo Lefebvre não se preocupassem com essa questão. Né? Tem uma fala do Rodrigo que ele fala no uso do tijolo, e quando, de alguma maneira, né, ele não for mais um elemento corrente na nossa construção, nós vamos substituir o tijolo
tijolo por outro meio de outra característica de produção. Ele está justamente colocando a produção seriada na construção civil. Né? Então, mas o que ele está colocando aí? Né? O arcaísmo, né, do material? O arcaísmo material passa a ser um elemento, né, não um obstáculo, mas um elemento que deve ser integrado no pensamento arquitetônico. E dele deve ser retirado as melhores condições. Não só, né, o arcaísmo material, né, digamos assim, aquela questão, né, de todo mundo que fez a FAO na década de 70, né, quem usava tijolo na década de 70 na FAO, no prédio, era impensável você fazer um projeto com tijolo. Né? Isso não passava, em hipótese alguma, né? Assim como fazer um projeto, né, com telhado, não só na FAO, mas em toda a arquitetura moderna brasileira, né, era uma amostra de que você não estava compreendendo, né, aquilo que era necessário para o desenvolvimento nacional. Então, assim, esses elementos, né, que eram do conhecimento do trabalhador, né, do operário da construção civil, esses elementos eles tinham que ser utilizados como matéria de elaboração e não simplesmente serem descartados, né, e penalizando o trabalhador, como aquela foto do Congresso mostra. E aí, já vou terminar, desculpa. Uma outra frase do Sérgio Ferro que eu acho que é fundamental, porque eu vou usar aqui uma expressão que talvez aí o Sérgio Ferro conheça. Muitas vezes a obra do Sérgio e do Rodrigo era tida na FAO como uma arquitetura de Forte Apache, né? Uma arquitetura sem qualidades, uma arquitetura sem qualidades técnicas, né? E sem um pensamento, né? Sem um raciocínio técnico. E nessa frase, o Sérgio, eu acho que esclarece, né? Faço questão de lê-la. E a ideia fundamental nossa na utilização da manufatura era essa: separar bem, cada fatia bem. Cada fatia você pensa o melhor que se pode fazer com uma técnica simples, com uma economia de tudo, com as melhores condições de trabalho, etc. A etapa seguinte vai ser pensada da mesma maneira em todas as obras até o fim do canteiro. Aparentemente a gente divide as etapas, mas é uma única maneira de somar corretamente. Isso vem do Engels muito mais do que do Marx. Quando você quer juntar, você começa separando, você começa esgarçando a coisa. A própria crítica política nos obriga a uma racionalidade muito grande técnica. Ao contrário do que pode parecer, a gente falando assim da colaboração dos trabalhadores do canteiro, vamos escutar, parece um negócio romântico, de violino, né? E na verdade é hiper, quase frio, o raciocínio que isso exige, né? Então, essa ideia, né, de algo desprovido, né, de um raciocínio é exatamente o contrário, né? Ele tem a racionalidade e a racionalidade ela está posta ali, né, para organizar e retirar, né, não só dos materiais, mas dos trabalhadores, aquilo de melhor que eles podem ter, né, como no caso que eu falei daquela chaminé. Arquitetura e ideologia, estou terminando, vamos lá. Só mais um pouquinho. Uma coisa que eu acho importante é assim, a nossa arquitetura, né, é uma coisa meio estranha, a historiografia da arquitetura brasileira, né? Bebemos das sementes do Le Corbusier e nunca mais falamos com ninguém no mundo, né? Porque a gente foi ótimo, maravilhoso e assim por diante, né? E na verdade esquecemos, né, essa discussão internacional, a discussão internacional sobre arquitetura. E tem um teórico que eu gosto muito, que exatamente no mesmo momento, né, em que o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre estavam discutindo, né, o papel e a possibilidade de transformação através da arquitetura, o Tafuri estava colocando exatamente a mesma coisa, né, no livro Projeto Utopia, no qual ele identificava justamente essa pretensão dos arquitetos de domínio do plano, né, que há muito já havia sido resgatado pelas burocracias de Estado, né, ele coloca isso, essa vontade dos arquitetos como uma ideologia arquitetônica, e exatamente essa ideologia arquitetônica com a qual o Sérgio Ferro, o Rodrigo Lefebvre e o Império Fábio Velho se debatiam, né? Então, no Brasil, com idas e vindas, a vanguarda moderna engajou-se na construção do Estado-nação livre e soberano, como
né, desenvolvimentista, como a Ana falou, e elegeu o nacionalismo, a construção da identidade nacional como sua missão nessa construção. A atuação da vanguarda moderna encontrou no Estado o seu campo de atuação, e mesmo aqueles que permaneciam fora do aparelho do Estado tinham como referência, caberia a esse a ação de transformar a sociedade. E a arquitetura? A ideologia arquitetônica brasileira passava pela difusão de que o Estado seria o agente das transformações. Nessa concepção, caberia à arquitetura a tarefa de auxiliar o Estado nesta ação e representar a nação. E vejam, essa ideia de auxiliar e representar, no debate dos anos 60, acabou sendo radicalizada, né, na ideia de arquitetura como desígnio. Foi justamente o efeito do golpe, do golpe militar de 64, teve um duplo sentido. Por um lado, né, o questionamento do projeto nacional desenvolvimentista, particularmente pelo Sérgio Ferro, pelo Rodrigo Lefebvre e o Flávio Império, né, que colocaram, né, justamente, né, a quem estava beneficiando esse desenvolvimento e de que forma esse desenvolvimento estava se relacionando com os trabalhadores, e outra parcela, que aí o Artigas é sem dúvida o maior representante, né, que colocava justamente, né, o quê? Que não só a arquitetura representava, né, esse desenvolvimento, mas era fundamental, né, para a transformação. O texto, né, do Flávio Mota talvez coloque isso de uma maneira mais clara do que todos, mas talvez mais clara do que os textos, né, é aí o depoimento pessoal de que foi aluno e tinha essa visão por parte dos docentes. Né? Só para terminar, pode passar. Pode passar. Vamos lá. Os textos de maior fôlego do período foram escritos pelo Sérgio Ferro, né, que são esses textos, mas tem um radicalismo, digamos assim, a crítica, né, ela foi alcançada talvez de uma maneira muito mais clara quando o Rodrigo Lefebvre colocou, né, que aquela situação, né, política daquele momento exigia, né, uma atitude mais contundente do que o fazer arquitetônico, né, um instrumento mais contundente do que a lapiseira. Eu não vou entrar nessa discussão, mas o que me interessa, posso parar por aqui, o que interessa era justamente, né, a ideia, né, do Rodrigo e certamente do Sérgio Ferro, de que a atuação política do arquiteto, né, extrapolava, né, a atuação como arquiteto, sem menosprezar essa atuação, mas colocava a perspectiva não só da atuação no canteiro, mas também uma perspectiva maior de atuação na sociedade. O que ficaria muito claro, né, num debate realizado 10 anos depois no IAD, em que, na contramão de todas as falas, justamente o Rodrigo Lefebvre colocava a necessidade dos arquitetos se reconhecerem como trabalhadores intelectuais, mas que deveriam se unir ao conjunto dos trabalhadores. Naquele momento, né, estava sendo reorganizado o Partido dos Trabalhadores e era essa visão que o Rodrigo alimentava. É isso, obrigado. Boa noite, eu chamo Ana, como vocês já me apresentaram. Pedro, vou pedir para você me controlar, porque eu também falo bastante. É um prazer estar aqui. A minha pesquisa ela é um pedaço menor da obra do Rodrigo, é sobre o agrupamento de obras, que é a dissertação que ele passa a escrever em 1976, e ele acaba defendendo em 1981 sobre a orientação do professor Nestor Goulart, na FAO mesmo. E ele vai propor um agrupamento de obras. E durante muito tempo, essa pesquisa ela acabou ficando, não escondida, mas na FAO, com pouco acesso. A gente tem trabalhos que até então estudaram, mas fizeram poucas análises, de 3, 4 páginas, e é uma dissertação de quase 300. Então, quando eu tive contato com a professora Ana Paula, eu acabei ficando muito interessada no Rodrigo. Ele... Naquele período, eu era uma recém-formada em arquitetura, eu estava desinteressada na carreira, porque a minha experiência como docente havia sido muito problemática.
E o contato com o Rodrigo, ouvir a professora falando sobre ele, os ideais, me fizeram voltar a gostar de arquitetura, me fizeram voltar a amar a arquitetura, e é por isso que eu acabei estudando ele faz 6 anos que hoje eu estudo o Rodrigo continuamente. Então, a gente escolheu o projeto de agrupamento de obras, e era uma peça pouco estudada, muito inédita, e fomos explorar, porque era uma das últimas peças que o Rodrigo escreve, que ele idealiza, antes de falecer em 84. Então, eu sempre gosto de mostrar o rosto do Rodrigo, a gente conhece muito o rosto do professor Sérgio Ferro, o Rodrigo e o Flávio, nem tanto nas discussões de arquitetura, então eu sempre começo com o rosto dele, para a gente lembrar quem ele era. Então, o acampamento, a minha apresentação está em inglês e em português. Eu peço desculpa, mas é uma apresentação que eu acabei fazendo também recentemente no Chile. Então, o que antecedeu? Naquele período havia muitos debates sobre o crescimento exacerbado da cidade de São Paulo. Eles estavam tendo contato com urbanistas, com pesquisadores, antropólogos e sociólogos, que estavam vendo a cidade crescer através do processo de migração do rural ao centro. E, com isso, um déficit habitacional e também todas as questões da construção relacionadas a isso. Naquele período, a gente já conhece a história dos arquitetos, entende as discussões sobre o trabalho, sobre opressão, sobre alienação. Então, ele pensa uma maneira de subverter esse momento que a gente estava vivendo, e é quando ele faz o acampamento de obras. Na introdução, ele vai apresentar o caso de São Paulo. Então, vai explicar justamente essas questões da cidade, da malha, de como tudo estava crescendo, da criação das periferias, e também da exploração desses trabalhadores que vinham sem educação, que vinham sem casa, que vinham apenas com o sonho, com a vontade de melhorar de vida, mas inocentemente eles eram explorados justamente porque eles não tinham aquela educação política de como se opor e como conseguir melhores condições de trabalho. Então, no primeiro capítulo, isso tem sido bastante discutido recentemente, o porquê da utopia. Eu defendo o ponto de que em 1976 ainda havia muitos censores da ditadura. Eu acredito que o Rodrigo ele define a utopia justamente para conseguir se proteger e blindar por todas as questões. Outros trabalhos já defendem que a utopia vem com outros significados. O segundo parte da dissertação dele, que é o segundo capítulo, ele vai mostrar o modelo da produção de uma época de transição. Para mim, essa é a parte essencial. Durante muito tempo, 2 trabalhos, que foi o do Pedro Arantes e do Humberto Pio, defendem o modelo social, de Estado, social e capital, e esse fluxograma que vai apresentar como o Rodrigo pensou numa reorganização da cidade de São Paulo. Isso quer dizer o quê? Na utopia, que ele defende no capítulo anterior, ele define que o Estado vai mudar. Não é mais o capital que vai dominar, e sim uma transição para o social, onde os impostos seriam cobrados da construção civil, que nada mais eram a mais-valia, ou seja, o dinheiro conseguido em cima da exploração dos trabalhadores civis, e esse dinheiro seria redistribuído dentro desses acampamentos ao longo da cidade de São Paulo, já que o Estado daria um novo local para que as pessoas pudessem fazer esse acampamento. E todo o acampamento ele vai sendo construído através desse fluxograma. Então a gente tem essa representação gráfica que ele cria, que é aquela primeira, e esse capítulo foi muito pouco explorado até então, porque é um conjunto de quase 70 páginas de texto maciço, que ele não vai apontando, ele apenas escreve. Então o nosso trabalho, como a Ana Paula disse, foi entender cada uma das saídas, os significados, cada um dos quadrantes dentro do fluxograma. Então aqui a gente tem ele decifrado, de certo modo, e todas as partes que são mais importantes. Então a gente entende que a malha preta aqui é a cidade de São Paulo, porque ele não define onde esses acampamentos seriam. Eles apenas seriam lugares que o Estado poderia recolher como um imposto cobrado do mercado da construção civil. Então a gente tem as outras partes do mundo, que ele também, das outras partes de São Paulo, que
seria de onde esses migrantes estariam vindo, seriam os participantes do acampamento, que são os trabalhadores da construção civil. A gente tem um acampamento nesse quadrado mais claro, os elementos que ele define como essenciais para entender o fluxograma, né, as definições dentro do acampamento, que seriam as noções de cultura, e a gente teria todos os processos e tudo que vai acontecer dentro da dinâmica desse novo acampamento. Então, novamente, a gente tem aqui todas as definições mais claras, né? Muito tempo, essas duas peças gráficas foram entendidas como o que era o acampamento, que são as abóbadas. E por muito, a gente percebe que, na verdade, isso é um objeto que o Rodrigo propõe, mas não necessariamente impõe para o acampamento. Porque ele vai propor discussões de criações de bairro, como as casas são feitas e todas essas dinâmicas sociais e de construção mesmo. Mas não é o acampamento, é apenas uma proposta. Então a gente tem as entradas do sistema, que seriam onde os migrantes ou os trabalhadores da construção civil poderiam entrar dentro dessa reorganização social que ele propõe. As saídas, onde eles já estariam ou cozidos, né, prontos para voltar para o meio urbano, ou se eles não quisessem participar, ou como técnicos. E aí a gente tem algumas outras partes, que são a cultura incorporada no acampamento. O que o Rodrigo percebe é que esses migrantes, eles são oprimidos quando vêm para a cidade de São Paulo, a gente está falando de 1970, 80, então eles deixam muito de si para trás, porque eles querem se encaixar na cidade, eles sentem vergonha ou não é desejado. Então ele vai estudar 3 autores muito interessantes, que é o Eunice Duran, como a professora Ana Paula disse, que é o caminho da cidade, que é o papel político dos migrantes, a Cláudia Menezes, que faz um estudo no Rio de Janeiro, mas o Rodrigo ele aplica na condição de São Paulo, que é a ideologia do grupo dos migrantes, o porquê eles deixam o rural para vir na cidade, e o Marcel Thibault, que vai estudar rondônia, folclore de luta, parece muito estranho, mas é muito interessante quando ele usa, na verdade, a questão do trabalhador folclórico, que é a pessoa que trabalha como uma expressão de si mesmo para sobreviver, não para sobrevivência, no sentido de participar da cultura, mas não para fins capitalistas, não para ter lucro, mas sim como uma expressão. Então ele vai justamente pegar esses elementos todos, aqui que a gente tem os elementos da cultura rural, elementos da cultura rural, elementos da cultura popular e os trabalhadores e estudantes, que são os elementos que eu acho mais importantes. Aqui, então, ele passa a desenvolver de forma descrita como funcionariam esses processos todos da preservação dessa cultura, mas também trabalhando de uma forma horizontal, onde tanto os técnicos, que ele chama de técnicos, são os arquitetos, os engenheiros, enfermeiros, pessoas que trabalham com uma formação acadêmica, estariam interagindo entre si e com eles para formar uma nova forma de pensamento, um novo conhecimento e uma nova forma de cultura, já que não existe a sobreposição de o pensamento intelectual é melhor do que o pensamento rural, ou pensamento ancestral que eles trazem, da onde eles vêm. Então, na próxima parte, ele vai falar um pouco dessas características dos migrantes. E aí, então, ele vai falar um pouco sobre as transformações recentes na pedagogia, que é justamente a crítica ao processo dominante de um educador, a falta de interesse de um educador, de um professor em entender o outro lado, e vai fazer desenhar uma linha de pensamento de como a consciência trabalha. E aqui a gente vai ter esse corte longitudinal que fala sobre os processos de discussão entre eles no acampamento. Então a gente tem 3 fases, que é a fase de discussões e prioridades, a fase de projeto e a fase de construção, que nada mais é o desenho do projeto arquitetônico, como a gente entende. A fase de discussões é justamente como um grupo, como uma grande árvore, todo mundo falar o que é prioridade, se entender, se reconhecer nessa conversa.
para então entrar na fase de projeto, entender como as coisas são feitas e quais são os processos para elas serem feitas. O Rodrigo sempre colocava em 3 fases: o porquê isso é necessário, como isso é feito e como isso é preservado, e a fase de construção, que é de fato a mão na obra. Então, aqui a gente tem o entendimento de como ele identificou que o oprimido do canteiro de obras, naquele momento, era um migrante que a Duran comentava, que ela escreveu. E então, a gente entende que ele é o oprimido do Paulo Freire também. Aí a gente vai entrar numa próxima fase, que são as características das atitudes dos técnicos, que é justamente... que é a questão do tempo, de como as coisas são feitas e as fases, o entendimento e a atitude para não criar dificuldades para o conhecimento acessar essas pessoas e elas também se sentirem bem o suficiente para mostrar os conhecimentos ancestrais delas para criar uma nova cultura, que seria a cultura urbana do povo. Então, esse aqui é um outro esquema que ele vai demonstrar, de que as 3 fases que eu comentei, os sistemas de relações. Então, é sempre o autoconhecimento, depois a organização da concepção e depois a concreção, que é o projeto sendo feito. O técnico, novamente, que ele vai falando sobre a crítica do distanciamento entre os professores, os professores e quem educa e dessas pessoas, mas também a inibição que elas sentem com eles. E aí a gente tem a última parte, que é o projeto de acampamento de obras, que é, para mim, o capítulo mais polêmico, porque geralmente as pessoas assumem que as abóbadas são o acampamento, e na realidade elas são só um objeto. Mas o Rodrigo acaba trazendo o esquema da pré-fabricação para fazer o acampamento subir mais rápido, justamente porque ele estava preocupado com as condições de vida dessas pessoas, delas terem um teto, delas terem onde morar. Então acaba sendo uma maneira rápida de pensar, e os projetos, os exemplos das obras que ele tinha feito até então são as casas. Então, novamente, as abóboras. Aqui a gente já conhece bastante. E os resultados seriam aquele último quadrante, que é todos os pontos que seriam... Opa, deixa eu botar aqui. Os elementos da cultura urbana, prioridade de equipamento para trabalhadores já qualificados, que seriam o final do agrupamento. Então, a gente tem novos técnicos que estariam empregados e os moradores que também estariam empregados. Os trabalhadores já teriam a casa e estariam qualificados para entrar no mercado de trabalho também. Então, a gente chega nesse final, que é todos esses elementos. E aí eu gosto de também colocar sempre o TFTK, que é o nosso grupo de pesquisa, que estamos trabalhando com o Sérgio nos últimos 5 anos, atormentando essa pessoa maravilhosa. E eu acho que eu consegui fazer rápido. Desculpa ser tão corrida, mas obrigada. Na pintura, na nossa vida, as formas são fatores de organização, mas que nunca têm um valor semântico único. Eu uso frequentemente na minha pintura um chapéu e 3 espécies de velas que saem da cabeça dos personagens. Esses 3 caminhos que saem de lá são polissêmicos, tem várias interpretações possíveis, e eu tenho a minha, que não é de todo mundo, que não é comum, etc. Essas 3 bananinhas de dinamite são o Flávio, o Rodrigo. Elas podem ser velas de reza, de desejo, etc.
elas são também bastões de dinamite. Eu acho que nós três, cada um à sua maneira, por isso que nós saímos juntos, assim, lá embaixo, divergimos em 3 direções diferentes. Cada um de nós, à sua maneira, tentou explodir o mundo, à nossa maneira. Quando vocês viram aquela capa da revista, você mencionou, eu acho que ali há 2 anos. Se eu não me engano, isso faz tempo, não há o Flávio Império lá. Também não. E não há o Rodrigo. Só apareço eu saindo devagarinho de mansinho do campo da arquitetura. E eu acho que era muito sintomática essa fotografia, porque não nos reflete, mas reflete perfeitamente o que é a profissão de nós. Houve uma exposição no lindo Museu do Paulinho de Escultura sobre os 10 anos da FAO, se não me engano, 10 anos. E o Rodrigo, como sempre, mais mudo, mais catueto, mais ríspido, não aparece, mas citado. E o Flávio citado como homem de teatro e eu como pintor. Não nenhum de nós dois como arquitetos. Sempre foi assim, continua assim, e eu compreendo. Nós somos terrivelmente incômodos, nós três. E falo no presente dos 3. É muito difícil, e vocês não sabem como é difícil, falar de arquitetura na qual nós 3 amamos enormemente, mas ter que, ao mesmo tempo, descascar o que está sendo a arquitetura e mostrar que ela pode e tem tido um papel histórico muito ruim, muito feio, muito triste. Não vou agora entrar, mas acho que está a aula magnífica daqui, nunca tive bonito dizer essas coisas. Eu vou falar dessa beleza e dessa feiura. Vou falar do Rodrigo, eu prefiro não falar de arquitetura, mas falar de 3 fatos, que não são de arquitetura, mas que mostram bem quem é o Rodrigo. Quem me conhece há mais tempo sabe que já conhece essas historinhas de cor e salteado. Mas eu vou contar, talvez alguns sejam novidades. Primeiro, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu conheci o Rodrigo no 2º ano de ginásio do Colégio São Luís. E desde então, ficamos juntos, fomos amigos, ligadíssimos, desde o 2º ano do ginásio, quando minha família se mudou para São Paulo, e eu entrei no Colégio São Luís. Desde então, ficamos juntos em todo o percurso até o fim da vida deles, e terminado fim da vida deles. O Rodrigo nos fizemos vestibular juntos para entrar na faculdade. E estudamos juntos para entrar na faculdade. E tive que estudar uma questão muito chata, que é a divisibilidade dos números. O Rodrigo achava aquilo perfeito, conhecia todos os teoremas de divisibilidade de cor, mas notou que faltava a divisibilidade por 13. E ele fez o teorema de divisibilidade por 13 perfeitamente articulado, perfeitamente demonstrado, e durante o vestibular ele inventou um teorema em vez de continuar com aqueles velhos teoremas. E eu adoro esse teorema, porque é totalmente inútil, não serve absolutamente nada, mas mostra o que é o Rodrigo, esse prazer que ele tinha com a técnica, dos números, dos conceitos, etc. O Rodrigo sempre foi um vulcão igual ao Flávio Império, mas um vulcão de outro tipo, um vulcão contido, retido, pronto para explodir, mas aquele barulho que o pilhofone fazia. Segunda cena do Rodrigo, que eu acho significativa para mim, um momento fundamental para definir o Rodrigo.
Quando fui fazer a gravação com o consulado americano, não tinha água, não tinha nada, eu sabia que o Rodrigo tinha uma pedido para estudar, e a resposta que ele me deu foi a seguinte: empreste, mas vamos juntos. Esse é o Rodrigo, meu irmão, que está imediatamente disposto a arriscar a vida dele por mim, reciprocamente. A terceira é aquela que eu não vou conseguir contar. Essa já é na prisão, que eu contei no ano passado, lá no outro ano, 2 anos atrás, lá na Maria Antônia. Um dia na prisão, a soldadesca resolveu fazer vistoria das celas. Não estava procurando absolutamente nada. E a função da vistoria não era encontrar alguma coisa, era simplesmente nos humilhar. Vinham desse na cela, a gente fazia caixotinho de laranja, esse tipo de coisa, pequenos móveis para a gente pôr, cigarro, óculos na parede. Arrebentaram tudo. Puseram uma cela do pé no ar. E não só punham abaixo tudo, mas rasgavam, quebravam, destruíam tudo ali por razão nenhuma. Não procuraram nada para isso, sempre só destruíram. O Rodrigo sempre mesmo, quieto, catu, fechado, não disse nada, nem chorou, nem ficou triste, coisa nenhuma, aparentemente. Os soldados foram embora, ele começou a catar aqueles farrapos, aqueles pedaços de sol, e sozinho, pouco a pouco, foi fazendo alguma coisa que ninguém entendia muito. No fim, ele construiu um gigantesco móvel do Calda e pendurou aquele no meio da cela. Eu acho que a obra de arte mais bonita que eu já vi até hoje. Os soldados voltaram e destruíram. Também foi a obra de arte mais efêmera do mundo. Não posso continuar. Peço que vocês me desculpem. Alguém da plateia quer fazer um comentário em linha, os familiares, os colegas que estiveram com o Rodrigo? Oi? Só. Diga. Está funcionando. Em 2019, como vocês podem ver, o IAL ele participou junto com os colegas, alguns que organizaram esse evento, tentando trazer o Sérgio para começarmos o ciclo de homenagem. Naquele momento não foi possível, né? Tinha algumas resistências, a gente pode dizer assim. Né? Mas, de qualquer maneira, a congregação do IAL aprovou essa homenagem ao Sérgio Ferro. Né? Nós queríamos até dar o título de honoris causa, mas nós não podemos, não tinha como, isso é atribuição de outros organismos. Mas, não estou entregando agora, mas vou entregar, mas eu queria lembrar ao Sérgio, né, essa aula acadêmica do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, que a gente, de alguma maneira, iniciou ou participou desse início, né, não do início, mas, digamos assim, desse processo de reconhecimento, né, do seu trabalho. Ontem o Conselho Universitário... Isso, eu ia até comentar, não sei se todo mundo sabe, ontem uma sessão do Conselho Universitário da USP aprovou o título de doutor honoris causa para o Sérgio Ferro,
por unanimidade, com todos os votos a favor, que é uma raridade também, e há uma retratação em relação à situação que a USP provocou logo depois que ele saiu da prisão e não teve a vocação de aulas e foi uma demissão branca. Então, uma retratação que esperamos que isso também mova outras ações dentro da USP para que a reparação seja completa.